Você sabe que eu fiquei orgulhoso ontem. Vocês viralizaram na internet, nas redes sociais aí, de um monte de conservadores. Bacana isso. Vocês estão felizes com essa repercussão toda? Eu estou feliz que a verdade está sendo exposta, né, William? Eu gosto de expor a verdade. E o Piperno nos ajuda com isso. Com esse tipo de coisa, né? É um Você sabe trabalho que sinérgico. é bom ver um amigo ao seu lado, né? Por exemplo, é bom você ter o seu amigo ao seu lado no seu casamento. E hoje, no Dia do Amigo, a deputada federal Carla Zambelli fez uma homenagem um tanto sarcástica ao ex-juiz Sérgio Moro. Não sei se vocês interpretaram assim. O ex-ministro foi padrinho de casamento da parlamentar, mas os dois cortaram relações depois que ele deixou o governo acusando o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Zambelli publicou a foto de Moro discursando no dia do seu casamento e acrescentou a legenda: "Livrai-nos do mal, amém". Pergunto eu aos senhores, o problema é o álbum de casamento? Porque fica a foto do sujeito lá do seu amigo, né? Marco Antônio. Olha, William, o que aconteceu com o Sérgio Moro... Lembra do álbum de casamento. Então, lembrando do álbum de casamento. É coisa cara. Não, eu entendo o seguinte, existe, óbvio, dentro das possibilidades mundanas, você cria laços de amizade com pessoas que comungam, às vezes, do mesmo espírito de nação, da mesma finalidade política. Agora, o que aconteceu, na verdade, foi uma traição. A Carla foi traída. Na verdade, o que aconteceu foi bem enigmático, inclusive, porque a saída do Moro, né, esse desembarque do Moro do governo, poderia ter acontecido de maneira educada, polida, sofisticada, elegante. E a gente viu o Moro usar a Carla como uma espécie de tentativa de sair do governo mostrando elementos de corrupção que nunca existiram. Então foi algo patético. E ela pode, inclusive, fazer troça disso hoje porque ficou na cara do Moro o quão patética foi a saída dele, querendo atribuir ao governo Bolsonaro algum tipo de tentativa de interferência na Polícia Federal, que nunca existiu, usando a Carla como uma espécie de bode expiatório. Ou seja, o Moro ficou como um juiz descredibilizado perante toda a nação brasileira e que, em alguma medida, gozava da confiança da Carla a ponto de ser padrinho de casamento dela. Perno, imagina, família reunida, Carla Zambelli, seu esposo, mostrando para a família o álbum de casamento. Tá lá o Moro, aparece toda hora como padrinho. Não deve ser uma coisa muito legal, né? William, mas deve ter também algum sentido de carência nisso tudo, porque veja, carência, o Moro saiu do governo em abril de 2020, 2 anos e 3 meses atrás. Eu não imagino que o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, atribua hoje tanta importância assim à deputada Carla Zambelli a ponto de fazer uma postagem provocativa a ela. Eu acho que a vida seguiu para os dois, ela continua sendo uma parlamentar importante dentro da base bolsonarista, o Moro tentando seguir o caminho político dele, lá meio confuso, inclusive meio se confuso? fosse, eu acho até, se fosse para fazer alguma postagem alusiva ao Dia do Amigo, talvez eu sentisse até mais graça se fosse algo partido, por exemplo, do senador Álvaro Dias, que pegou o Moro pela mão, levou lá para o Podemos. Moro, você é o nosso candidato a presidente e tal. Aí o Moro dá um bico, corre o mundo, muda de partido. O que o Moro resolve fazer da vida? Ou seja, candidato a senador contra o Álvaro Dias. Ou seja, você concorda que o Moro tem se mostrado um traidor contumaz? A questão do Moro ter se mostrado, Marcos, é um grande amigo. Um traidor contumaz é uma questão, é uma coisa. A Carla Zambelli remoeu esse negócio 2 anos e 3 meses depois. Piperno. Até porque os dois trocaram mensagens em muitas formas. Caríssimo Piperno, é importante, uma coisa importante, eu tento lembrar as pessoas todos os dias, por exemplo, de que a esquerda é um lixo, não funciona. E o pensamento é verdadeiro. Não, calma, tô falando, o pensamento de esquerda é podre, é ruim. E ele ataca a família, ele é terrível, ataca a liberdade. E o que eu sinto quando tem uma postagem dessa é o seguinte: a memória importa. E é importante lembrarmos as pessoas de que tem uma pessoa no tabuleiro dentro desse xadrez político. Da direita também. Que tá. Não, eu sei, mas o problema é que é uma pessoa que se vende como uma espécie de centro-direita tresloucada,
que não tem discurso e que aponta para o Bolsonaro e faz uma equivalência moral entre Bolsonaro e Lula. Ou seja, ele dá de bandeja o discurso que você gosta de enfiar goela abaixo da sua militância esquerdista. Eu não acho que haja essa equivalência. Que é um discurso falso. Nenhum. Não acho que haja essa equivalência, porque, inclusive, acho o presidente Bolsonaro uma figura muito pior, mas isso é uma questão também pior que o de Lula, juízo de tá valor. De brincadeira. É o que menos importa, que o fato é que, na época, ela, inclusive, divulgou mensagens que eles trocaram. Ele também divulgou mensagens que ele tinha enviado para ela e recebido. E não tinha nada lá. Ele chamava... Não, detalhes. Não estou nem entrando na questão lá do presidente Bolsonaro. Na época não era detalhe, não. Na época o pessoal falava em impedimento. Não. Eu estou dizendo o seguinte. Detalhes porque o que importa nessa questão, hoje, são as mensagens que eles trocaram com farpas pessoais, inclusive ela dizendo, porque, puxa, eu posso te ajudar na sua indicação para o STF, ele, prezada, muito obrigado, não quero isso. Então, assim, é um negócio muito requentado, né? Mas, enfim, de qualquer forma, diverte, porque é uma briga no campo da direita, como foi, aliás, aquela coisa da Carla versus Joyce Hasselman por conta de roupas que uma emprestou para outra. Enfim, só porque ele usou a expressão também. Requentado, não tem nada mais requentado no debate político nacional do que Luiz Inácio Lula da Silva. É aquele café velho que já tinha que ter sido jogado fora e que a esquerda aqui está... de alguma forma tentando renovar aqui o café velho, mesmo discurso, mesma ladainha, só que com um baita de um passado criminal terrível. Combinar com a maior esse parte o café do que ele está querendo tomar. Se você combinar com a maior parte do eleitorado e essa maior parte estiver de acordo com a sua proposta, tudo bem, vocês podem jogar juntos, inclusive. Gente, compadre, padrinho, é para harmonia, para cuidar do amor do casal. Né? Então você imagina que de repente a pessoa, ela te trai assim, na cara dura? Por exemplo, vocês são meus amigos, a gente vai tomar café na padaria, comer pãozinho com manteiga. Não, Marco não come pão com manteiga. Não, pão francês não. Ele não gosta de pão francês. Mas aí de repente você recebe uma punhalada pelas costas, fica chato, né, ô Piper? Fica chato. Ô Marco, tudo bem. Não, porque o ato positivo, né, quem agiu foi o Moro. Moro. É Moro ou Moro? É Moro. Sérgio Moro. É Moro. Foi ele que agiu de maneira espontânea, totalmente desnecessária. Ele que deu a facada. Ele que veio em cima. Eu acho isso um ato de traição, não só com relação à amizade, aos vínculos que existiam entre ele e a Carla com a família dela. Foi uma situação realmente triste de ver, porque a questão, você tem que ir um pouco além sempre na análise, Piperno. Quando alguém acusa a outra pessoa de alguma coisa, né, que foi o que o Moro fez, ele acusou o Bolsonaro e usou a Carla Zambelli como bode expiatório, você tem que mostrar alguma prova, alguma evidência. Ele não trouxe... Calma lá. Não, depois você fala de urna que não tem nada a ver. O ônus é diferente. Eu já expliquei isso. Não, é outra coisa. Imagina. Mas quando você acusa alguém de alguma coisa, você tem que trazer evidências, trazer provas. O Moro, ele rifou o passado dele por causa disso. Olha que interessante. Ele não mostrou aquilo que ele considerava como prova de tentativa de interferência na Polícia Federal. Então, naturalmente, as pessoas deixaram de acreditar naquela imagem que ele tinha de pessoa séria, com credibilidade, que realmente olhava para fatos, provas e evidências de maneira técnica e enxergou nele uma espécie de tentativa de politizar algo que era impossível de ser politizado, que foi a saída dele. Mas... Olha, Marco, eu quero dizer só uma coisa para você. E nem ia falar em urna, porque inclusive eu até li agora há pouco, até manifestações do governo americano sobre o processo eleitoral no Brasil, modelo. Como se lá não tivesse, se lá não tivesse fraude. Mas aí que tá a fraude que pontuou a eleição americana que a gente viu recentemente. Fraude, eles chamam de fraude aqui. Ai, meu Deus, perde a fraude. Não, mas é outra coisa. Mas perde. Que eu ia dizer, exatamente, perde mesmo, perderam bacana, inclusive. Não, eu ia dizer uma outra coisa. O Moro, se o Moro, por exemplo, atribuísse alguma importância à deputada Carla Zambelli e quisesse responder essa gracinha, ele poderia, inclusive, ter feito lá alguma brincadeira, algum xiste, né, alguma troça com, por exemplo, as mensagens que ela enviou sugerindo a questão do apoio dela para que ele fosse indicado para o STF. Porque se isso realmente acontecesse e esse apoio fosse verdadeiro, valesse de algo, aí a gente poderia falar, puxa, mas olha como banalizaram o processo de indicação de alguém à Suprema Corte. Mas felizmente não aconteceu isso. Nossa, peraí. Que Pepino agora falou uma coisa... É porque bloqueou no WhatsApp, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta agora técnica agora. Viajou na maionese.
A gente está falando, gente, da onde veio o Toffoli, da onde veio o Carlos Aires Brito. O Carlos Aires Brito, ele fez doutorado, respeito, é esquerda. Fez doutorado com o Celso Antônio Bandeira de Mello, tem um viés de esquerda, foi candidato a deputado federal pelo PT no Ceará. Então, você vem falar pra mim da onde tira a pessoa que vai ser nomeada pelo ao Supremo Tribunal Federal? Você tá de brincadeira que você acha que não é política a nomeação? Claro que pode ser política, mas eu não imaginava que fosse esse toma lá da cá. Da onde veio o Toffoli? Fica quieto que a gente te ajuda a ir pro STF. Olha como como ela sugere que seria... Mas que mentira feia. Aquelas mensagens de WhatsApp. Piperno, deveria puxar essa orelha. Eu, como seu amigo, deveria puxar essa orelha. Porque você mentiu. Não. Feio. Eu vou falar uma coisa, inclusive, eu fiquei devendo algo ontem aqui. Sim, enquanto você vai buscar, eu quero saber se esse tipo de alfinetada atrapalha ou contribui para o debate político. Imagine o Moro sendo eleito senador e ela também. Isso é política pura. Isso daí faz parte do jogo político. O de ficar de mal? Não é ficar de mal. Ou bloquear no WhatsApp? Não. Isso daqui é o seguinte, traição? Existe um pretexto para eu expor para as pessoas que tem que tomar cuidado com amigos de ocasião. É isso. Ele não foi amigo, ele era só um amigo de ocasião, e quando ele viu o interesse dele em tentar cavar uma espécie de situação para usar a favor dele numa pseudo-campanha política futura que ele queria, ele fez. E ele fez da pior forma possível, traindo uma amiga. Entendi. Piperno, a sua observação em relação a ontem, você falou que ia puxar um tema aqui importante. Sim. Era um discurso que você queria trazer aqui. Isso. De quem é o discurso? Discurso de Jair Bolsonaro em dezembro de 2008, numa comissão na Câmara dos Deputados, e eu coloquei o link com o discurso inteiro no Twitter, e aí eu destaquei só um pedacinho aqui no post. Abre aspas. Querem atacar o miliciano que passou a ser o símbolo da maldade, e pior do que os traficantes. Depois ele segue. Como ele ganha R$850 por mês, ele organiza a segurança na sua comunidade. E aí, se você tiver curiosidade realmente para ver a íntegra do discurso, está lá, então, no Twitter, com o trecho todo. Então, amanhã, eu também me comprometo a publicar a íntegra dessa troca de WhatsApp em que o tema STF vem à baila. Eu posso fazer uma pequena observação? Por favor. Porque eu estava no Rio fazendo jornal policial nessa época. Quando surge a milícia, Piperno, os moradores da própria comunidade se organizam para realmente tirar o tráfico de drogas e expulsar. Em algum momento, isso é desvirtuado. Sim. E alguns pegam e encontram na própria comunidade esse terreno fértil para poder ganhar dinheiro. Mas o princípio da organização entre os moradores era essa, a de tirar o tráfico de drogas, acolher os menores e tomar conta da própria comunidade. E em algumas comunidades você tinha policiais morando ali naquela região. Esse tema das milícias do Rio, ele tem uma evolução. Então, eu não sei se, Marco, isso é possível a gente associar esse início de movimento com o final da milícia de hoje. William, que bela análise. Olha só, eu gostei do seu relato. Eu acho que a gente tem que enxergar sob um prisma ético e de honestidade intelectual. Fatos, as questões relacionadas a conceitos, como ele colocou agora, da milícia. A gente não pode sair por aí atirando na loucura com a tentativa de pichar alguém, colocar alguém como o miliciano, o apoiador de milícias, que é mais ou menos o que a esquerda tenta fazer o tempo todo, né? Eu já cansei de falar isso. É genocida, é misógino, é fascista, é racista. Então, isso mostra muito mais um desespero do lado de cá, aqui, ó, do meu ladinho, que é o Piperno, que está tentando, de alguma forma, criar essa aura monstruosa em cima do Bolsonaro, do que a que você fez agora. Uma explicação técnica que envolve um fenômeno daquele momento, daquele local, dentro de circunstâncias específicas e um contexto apropriado. Isso daí, outra coisa, ele pega um trechinho do discurso que não expõe nada, então nada. Quer que eu leia o discurso inteiro? E ele agora vem com aquele ar de cavaleiro da sabedoria, tentando argumentar em cima de nada. Não tem nada. Acredito que você vai disponibilizar isso nas suas redes sociais. O Fábio Piperno já está lá. Então, quem tiver curiosidade, acompanhe o discurso. Qualquer dúvida, entra no Instagram. Eu vou além. Esses dias tive um debate. Mas amanhã vamos trocar Tive um debate muito interessante. Não era debate, era uma entrevista, na verdade. Esquentou um pouquinho com o Marcos Uchoa e ele falou que o Bolsonaro apoia a tortura. Ele falou assim, apoia a tortura.
E eu falei, me fala quando que o Bolsonaro falou isso. E ele não conseguiu falar. Ah, mas eu falaria. Entendeu? E ele não conseguiu Quando, falar. Ricardo? Ele apoia, ele tem como ídolo o Ustra. Isso não é apoiar a tortura. Ué, Você não está falando ele de é um apoiar a torturador? tortura. Não, você não está falando. Porque daí tem questões históricas relacionadas ao que aconteceu. Existe uma dinâmica de questionamento em cima da figura dele, sobre se o que aconteceu realmente aconteceu. Até Dilma fala que foi torturada. Tem gente que duvida da tortura da Dilma. Inclusive, a Dilma não recebe por isso hoje. Foi negado para ela o valor de indenização, porque não há provas e não há evidências a respeito dessa tortura. Ela disse que sofreu. Então, quer dizer, existe muita alegação do lado de cá, mas eles não provam nada. Sugiro que, inclusive, peguem o pronunciamento do então deputado Bolsonaro no dia do voto pelo impeachment.